Os irmãos orem por mim. Minha esposa é do Havaí, então eu tenho que ir para o Havaí toda hora. Então, eu tenho 2 livros comigo hoje à noite. Quantos aqui você tem desafios, ou problemas, ou complicações? Sua vida nem sempre anda assim, suavemente, às vezes é difícil, e você está diante de algumas provações. Quantos aqui? Então tem que comprar este livro. Ele é um narrativo sobre nossa chegada no Brasil, nosso caminhar de fé, e na verdade é um livro sobre a fidelidade de Deus. Vai te inspirar e vai te encorajar muito no seu caminhar com o Senhor. É só R$15. Aí nós temos esse aqui, Venha Teu Reino, é o assunto da semana, tem 28 autores, é um projeto meu, eu que convidei os autores, ajuntei, arrumei a coisa, mas é sobre o Evangelho aplicado a toda a sociedade. Qual devia ser o impacto do reino de Deus sobre a sociedade? Tem uma parte histórica, uma parte bíblica, uma parte filosófica, uma parte estratégica. E é grosso, tem algumas palavras grandes também, por isso que é pesado. E é só R$25, é muito barato para este livro. Está sendo usado como uma referência entre líderes em missões por aí no mundo. E se você comprar hoje à noite, eu assino para você. Grande coisa, né? Nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus. E como nós lemos hoje em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos manda buscar em primeiro lugar o seu reino. Isso tem que ser mais importante do que sua casa, do seu carro, do seu futuro cônjuge. Tem que ser mais importante do que a sua carreira, porque a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o seu reino. Quando fala sobre a mensagem de Jesus, sempre fala que ele pregava o Evangelho do reino. Em todo lugar que ele faz um resumo assim, que explica o conteúdo e a natureza, o espírito da mensagem de Jesus, está falando que ele pregava o reino de Deus. Então, compete a nós, é super importante que a gente entenda o reino de Deus. Esse é um assunto vasto que não dá para a gente olhar num fim de semana ou num culto assim como hoje, mas nós podemos fazer algumas observações que nos ajudarão quando estamos lendo a Bíblia a reconhecer outras coisas e Deus falar conosco outros assuntos concernentes ao reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala assim, Jesus está ensinando os discípulos como orar. Nós sabemos que as palavras desta oração dominical, ou Pai Nosso, são palavras hiper importantes. Jesus faz uma apresentação concentradíssima das verdades que são fundamentais em nossas vidas. Em versículo 10, é escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos falar isso junto, todos nós? Então eu vou ser o maestro. Quando eu faço assim, sabe o que você faz? Nada. Pode encher o pulmão. Quando eu faço assim, aí nós vamos falar, venha teu reino. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gostei, vamos fazer de novo.
Essa vez fala alto assim para o diabo ouvir e ficar ansioso. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E vocês sabem que a vontade de Deus sendo feita na terra como é feito no céu, ia responder todas as necessidades desta terra. Aquela frase representa a ambição que Deus tem para este planeta. Vocês sabem, o século passado foi um século de ideologias. Nós tínhamos marxismo, nós tínhamos o movimento nazista na Alemanha, que era outra visão para o mundo. Nós tivemos a revolução cultural na China, né? E o resultado de todas essas ideologias humanistas era morte por todos os lados. Nunca num século morreu tanta gente violentamente. A humanidade resolveu experimentar na criação de uma sociedade perfeita, excluindo Deus do processo. Deu errado. Muito, muito errado. E hoje todo mundo tem medo de respostas para o mundo, né? Ninguém fala sobre nada. Se você assiste o jornal, fala sobre quê? Só fala sobre dinheiro, como está a bolsa, como estão as ações, como está a economia, como está o salário mínimo, como está. É só dinheiro, e nós sabemos que no dinheiro não há resposta. Eu estava lendo hoje, onde Jesus falou com um grupo de pessoas. Tome muito cuidado com qualquer cobiça, porque nem quem tem muito dinheiro, sua vida consiste das coisas que ele tem. Mamon é um principado demoníaco que quer dominar a sua vida. Ele gostaria que você amasse o dinheiro e achasse que o dinheiro fosse a resposta de tudo. O dinheiro não é a resposta de quase nada. O dinheiro é uma coisa pequena. Nós não podemos basear nossas vidas em cima do dinheiro. O que é que nós devemos buscar? O reino. Isso é diferente. Uma pergunta aqui. Deus está interessado em quê? Deus está interessado em agricultura? Está vendo? Temos que proteger a pureza de Deus. Todo mundo sabe que Ele não está interessado em agricultura. Deus está interessado quando uma criança passa fome? Quantos acham que Deus é comovido com misericórdia e compaixão quando uma criança passa fome? Então, como nós podemos dizer que Ele não se interessa em agricultura? Deus não é um ser religioso, Ele não se restringe ao eclesiástico, Ele está interessado em todas as coisas. O reino de Deus tem a resposta para tudo neste mundo e é abrangente, inclui tudo. Eu gosto de arco e flecha, deve ser meu sangue indígena. Vocês riem, né? Mas eu tenho. Não veio aqui na minha cara, mas eu tenho. Tudo bem. Eu sou uma minoria perseguida mesmo. Pronto. Mas no mundo de arcos e flechas tem uma empresa que domina. É chamado Matthews. E eles produzem arcos para arco e flecha, né? E eles ganham mais campeonatos do que todas as outras marcas de arcos combinados. E eles são responsáveis pela maioria das inovações nesta área nas últimas 2 décadas, vamos dizer. E o dono e o fundador e o principal personagem dessa empresa é chamado Matt McPherson. E eu estava no YouTube um dia
e eu vi que tinha uma entrevista com ele. Então eu fui lá. Eu assisti essa entrevista. E o jornalista entrevistando ele sobre arco e flecha, né? São uns poucos de nós que somos interessados, mas eu assisti. Aí no final da entrevista, o jornalista perguntou para ele: "Ô, Matt, você tem quase mais patentes do que qualquer um. Você tem mais de 100 patentes no seu nome. Como acontece isso? Como você inventa tanta coisa?" E esse Matt McPherson olhou para o jornalista. Ele disse: "Você quer saber mesmo?" E o jornalista disse: "Eu fiz a pergunta." Ele disse: "Então tá." Quase falou toma, mas eu não. E ele disse: "Então eu vou te falar. Eu conheço a pessoa mais criativa do universo. E ele escreveu um livro para mim. E nesse livro ele falou que se eu perguntasse coisas para ele, ele me falaria, me daria a resposta. Quando eu tenho problema na questão de um arco, eu pergunto a ele e ele me fala e sai outro patente." O Matt McPherson é crente. Ele pergunta a Jesus, Jesus fala com ele sobre arco e flecha. É coisa muito, sim, sem nenhuma aplicação religiosa, né? Mas Deus está interessado em Matt McPherson, então ele quer estar ao lado do filho dele, participando com ele naquilo que ele faz. Uma vez eu tinha ido para o Havaí, e agora tem que ir toda hora. E eu estava lá no trabalho da Jocum, né? Eu conheci essa moça lá, ela me encantou. Não sei se foi. Ela é crente, então não pode ter sido assim espiritismo nem nada, mas me encantou. Então eu busquei o Senhor e Ele me falou para voltar. E eu fui lá. Só que ela estava terminando a universidade e eu tinha que ficar lá uns 7 meses, porque eu pedi a mão dela em casamento. Ela concordou em casar comigo, que é inteligente e tem bom gosto. Então, mas eu tinha que ficar lá por 7 meses, assim, mais ou menos. E passou uma semana, 2 semanas, aí eu falei: não dá para mim ficar aqui fazendo nada. Eu não sou bom para fazer nada, não gosto de fazer nada. Então, um dia eu marquei com ela, eu levei ela para a universidade, fiquei com o carro dela, para eu poder sair à busca de um emprego. Porque eu vou trabalhar então. Aí eu comprei um jornal, abri o jornal, comecei a marcar todos os anúncios de emprego que eu achava que eu tivesse as qualificações. E no meio do processo, o Espírito de Deus falou comigo e disse: Jimmy, para com isso. Eu disse: tá bom. Fechei o jornal, voltei para o outro lado da ilha, onde eu estava hospedado, numa casa de oração. E eu estava sentado lá na mesa, na cozinha, nessa casa de oração, fazendo nada. E meu olho caiu sobre uns... Sabe esse jornalzinho de bairro que eles dão até de graça? Caiu sobre aquilo e eu vi um anúncio de trabalho. Eu estava toda... Te repreendo em nome de Jesus. E Deus me falou: Jimmy, eu quero que você ligue para aquele número. Eu disse: mas Senhor, o Senhor acabou de me repreender por olhar em jornal. Ele disse: eu não te repreendi por olhar em jornal. Eu te repreendi porque você não me incluiu no processo. Eu disse: tá. Muitas de nossas regras bobas vêm de desentendimentos assim. Não olharás jornais. Né? Não era o que Deus estava falando. Então, eu liguei para lá. Eles deram risada. Isso era uma sexta de manhã. Eles falaram: esse deve ser um jornalzinho muito velho, que a gente já preencheu aquela vaga há muito tempo. E eu olhei, estava até amarelo onde estava batendo o sol, né?
velho mesmo. Mas não foi minha ideia, né? Então eu falei, tudo bem, mas eu quero ir na entrevista de qualquer forma. Eles falaram, então pode vir, mas você vai perder seu tempo? Eu disse, tudo bem, o tempo é meu, né? Aí eu fui lá, eles me entrevistaram e eu voltei para casa. Aí aquela tarde eles me ligaram, falaram, nós temos emprego para você, pode chegar aqui segunda-feira. Eu disse, tá bom. Então segunda-feira eu fui lá. Sabe qual era o emprego que eles arrumaram para mim? Empurraram um carrinho no almoxarifado e olha lá, eu tenho bacharel, curso superior, né? E empurraram um carrinho no almoxarifado e eu tinha... E sabe, a firma fabrica bobagens para turista comprar. E eu tinha que pegar os pedidos das lojas e empurrar um carrinho lá no almoxarifado e colocar 6 de uma coisa, 8 de outra coisa, 4 de outra coisa, 12 de outra coisa, assim, até completar o pedido e aí eu empurrar para uma máquina lá e eles empacotavam para mandar para as lojas. Era um trabalho monótono. Não só isso, mas eles pagavam só salário mínimo e era só 4 horas por dia, então eu ia ganhar meio salário mínimo. Valia a pena nem sair da cama para ganhar meio salário mínimo. Mas não era a minha ideia, Deus me mandou, então eu ia, né? No terceiro ou quarto dia, estou lá empurrando, meus pés estão doendo demais, andando em cima daquele concreto e eu empurrando aquele negócio, um tédio. E Deus chegou e falou, Jimmy, o que você está fazendo? E eu disse, Senhor, estou fazendo esse emprego que o Senhor me arrumou, muito obrigado. E ele disse, mas você está fazendo tudo errado. Eu disse, errado? Um chimpanzé bem treinado faria esse trabalho? Como eu posso fazer errado? Ele disse, você não está no espírito? Eu disse, Senhor, esse não é missões, não. Quantos já explicaram coisas para Deus? Não dá muito certo, não. Eu disse, Senhor, mas não é missões. Eu sei que eu tenho que andar no espírito quando eu estou em missões, mas eu estou aqui fazendo esse negócio aqui, velho. E Deus dizia, eu quero que você faça no Espírito. Eu disse, tá bom. Comecei a levantar mais cedo e eu buscava o Senhor na palavra, eu meditava como se eu fosse para um dia em missões mesmo. Aí eu ia lá quase sempre com alguns versículos na minha cabeça que eu estou meditando e mastigando, digerindo diante do Senhor. Geralmente um corinho para cantar junto. Baixinho, né? Para eles não me achar louco. E eu empurrando lá, e sabe que meus dias começaram a ser maravilhosos. Era como esticar meu tempo com Deus, mais 4 horas todo dia. A manhã toda eu andava na presença de Deus, sem nada para interromper. Aquele emprego não interrompia nada. E um dia eu estou num corredor lá e passa o dono da fábrica, né? Ele era um homem alto, bom dia, como vai? Quantos acham que ele estava genuinamente preocupado com o meu bem-estar? Estava nada, é o que você fala quando encontra no corredor cedo, né? Mas eu estava no espírito quando ele falou comigo. E de repente eu senti o coração de Jesus para aquele homem. E eu disse, eu estou muito bem, obrigado, mas como está o Senhor? E ele sentiu algo diferente quando eu falei, parou, parecia que tinha batido a testa numa parede de vidro aí dentro do corredor. Ele parou assim, me olhou. Tinha uma escada que subia aí do lado, ele sentou no 3º, 4º degrau, para ficar mais no meu nível. Ele me olhou bem nos olhos e ele disse, eu não estou muito bem não, mas por que você pergunta? Eu pensei, deixa rolar então, né? Aí eu disse, eu perguntei porque eu sou discípulo de Jesus Cristo e quando você falou comigo agora, eu senti o coração dele por você. Eu não estava preocupado se ele ia me achar louco e me mandar
Seria até bom. Aquele homem ficou fascinado por mim. E pouco tempo depois ele me chamou para o escritório. Ele disse: escuta, depois de uma conversa sobre Jesus, ele disse: escuta, eu vou te dar uma promoção. Eu disse: não me dê promoção. Não é bom para a sua firma me promover. Eu não vou ficar aqui. Eu sou missionário, esse é meu chamado. Logo que eu casar, eu vou embora. Ele disse: vamos ver. E ele me promoveu. Ele começou a me promover sempre. Ele está sempre me promovendo. Eu fiquei lá 6 meses e terminei como coordenador de vendas para a firma toda. Nesse processo, um dia ele chega para mim e ele perguntou: tem alguém lá na sua igreja que quer um emprego? Eu só quero contratar seus amigos lá da sua igreja agora. E sempre tinha, porque era uma igreja que tinha muitos soldados, que está sempre saindo do corpo de fuzileiros marinhos, né? Então arrumei alguém, arrumei outro, e eu sei que quando eu saí, depois de 6 meses, só tinha um setor da fábrica que não era gerenciado por alguém da nossa igreja. O que é que eu estou dizendo? Você pode fazer qualquer coisa no Espírito. Não há nada tão fútil, tão irrelevante, que Deus não se interessa por aquela coisa se você está envolvido. Qualquer serviço que você faz que serve alguma necessidade humana legítima é a obra de Deus. A obra de Deus não é só a obra eclesiástica, não é só a pregação da palavra de Deus e não é só a salvação das pessoas. Qualquer coisa você faz para contribuir ao bem-estar dos outros, Deus estará contigo para fazer isso, porque é a obra dele. Agora, se você é um ladrão de banco, aí não. Mas seu trabalho é honesto e contribui algo para as pessoas, Deus está interessado naquilo. Né? Ele não é só emprego também. Acho que era 2003, eu tive uma cirurgia séria e depois o médico falou que não podia trabalhar. Mas eu podia pescar. É o médico que falou. Eu não sei porque vocês estão rindo, não. Deus está interessado em pescaria? Deus está interessado na sua vida de entretenimento? Será? Eu não sei, mas eu saí acho que era uma quinta-feira, eu ia pescar, só que eu estava indo no meu carro sozinho, porque todo mundo trabalhando, né? E eu estou indo pescar, e eu estava pensando, 120 mil pessoas por dia, morrendo e descendo para o inferno, e eu vou pescar. O diabo rugindo, andando pela terra, buscando quem devorar, e eu vou pescar. E eu estou assim, né? Tudo contrariado. Eu cheguei na beira da lagoa, eu estou tirando minhas coisas do carro, e Deus disse: Jimmy, o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu vou pescar, mas não preocupa não vou me divertir. Ele disse: Jimmy, você vai estragar meu dia. Eu disse: como estragar seu dia? Ele disse: eu te amo. Sua alegria é importante para mim. Se você se divertir, eu me divirto. Se você não se divertir, eu não me divirto. Eu disse: então eu vou me divertir bastante. Eu acho que eu peguei 60 peixes aquele dia. Tá vendo? Ninguém crê em pescador. Não adianta. Deus está interessado literalmente em todos os detalhes da sua vida. E tudo que você faz para gerar bem-estar para os outros é obra de Deus. E eu não sei quantas pessoas chegam para mim e falam:
Ah, você serve o Senhor de tempo integral. Como eu queria servir o Senhor de tempo integral. Aí me dá vontade de perguntar, quais dias da semana você não serve o Senhor, então? Sabe por quê? Nós temos desenvolvido uma mentalidade que é só aquilo que é feito, que tem a ver com os assuntos teológicos, ou da igreja, ou de salvação pessoal, que são a obra de Deus. E essa ideia você não vai achar na Bíblia. Na Bíblia você acha até Jesus pescando para preparar peixe para os discípulos. Você acha ele curando a sogra de Pedro para ela poder levantar e fazer comida para eles. Deus está interessado em todos os detalhes da sua vida, e sua vida não é insignificante, e a parte da sua vida que você não vive aqui na igreja não é irrelevante ao reino de Deus, porque o reino de Deus é para suprir todas as necessidades humanas, não só as religiosas. Nossa atitude tem sido, eu vou na igreja, aquela é a parte da minha vida que é relevante a Deus, o resto da minha vida não é relevante a Deus. Errado. Tudo é relevante a Deus. E ele está interessado em agricultura, sim. E engenharia. Quem é que inventou as coisas para funcionar do jeito que funciona? Foi ele. Como ele não estará interessado em engenharia, em matemática, em administração, em todas as coisas nas quais nós nos envolvemos? Quantos aqui já queriam ter um mecânico que você não sentisse estava sendo enganado? Seria um servo do Senhor na sua vida, não seria? Amém. Então, o reino de Deus é abrangente. E se trata de todas as necessidades humanas. Eu lembro uma vez no Havaí, que eu tenho que ir para o Havaí toda hora, teve uma greve dos lixeiros, dos homens que andam nos caminhões e pegam o lixo. Dentro de 2 semanas, a Havaí era insuportável. A coleta de lixo é obra do Senhor. Quantos estão felizes que tem coleta de lixo? Senão virava tudo um depósito de lixo. Segunda coisa sobre o reino de Deus que eu quero comentar hoje à noite, que é o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não está parado, não. Quando ele fala que nós oramos assim, venha o teu reino, para vir, a coisa tem que deixar onde está e ir para outro lugar, não é verdade? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus está indo de onde para onde? Do céu para a terra. Agora, geralmente em nossa tradição evangélica, nós temos enfatizado um outro movimento, isso é, da gente ir da terra para o céu. E nós estamos sempre pensando em terra para o céu, terra para o céu, terra para o céu. Então, a gente converte, nasce de novo, conhece o Senhor, e aí começamos a lutar para não desviar, para a gente garantir que nós vamos da terra para o céu. E se a gente é bom crente, a gente leva alguns outros conosco. E o resto, não tem importância. Né? Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós descobrimos que o principal movimento no Novo Testamento é do céu para a terra. Jesus veio de onde? Para onde? Para a terra. Ele voltou para o céu, mas ele mandou o Espírito de onde para onde? Do céu para a terra. E ele tem planos para esse planeta. Uma pergunta aqui. Crente deve amar o mundo? Vocês estão falando assim por causa do contexto da mensagem, né? Eu te peguei com a pergunta sobre a agricultura, mas eu te dei instrução demais agora, antes de fazer essa pergunta. Não,
Mas pode ter alguns crentes aqui que têm a convicção, têm a coragem das suas convicções. E eles sabem que crente não pode amar o mundo. Mas tem outros que eu estou vendo, vocês estão falando que crente deve amar o mundo. Quantos acham que crente deve amar o mundo? Levanta a mão. Põe em cima e mantém em cima os que acham que deve amar o mundo. Que eu tenho versículo para vocês. Levanta a mão, seja corajoso agora. Não ameis o mundo, nem as coisas que... Levanta a mão, não pode... Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Toma! Agora, quantos acham que o crente não deve amar o mundo? Os corajosos aqui que sabem. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta. Fica com a mão lá em cima. Tem o versículo para você também. Em cima. Ok? Não põe para baixo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Toma também. Um dia eu estava pensando nessas duas passagens, meio confuso, então eu pensei, deve ser as palavras que usa, né? Então eu fui lá ver se usava outra palavra para amor, ou outra palavra para mundo, alguma coisa, né? São as mesmas palavras. Não tem diferença nenhuma no grego. Aí eu pensei, e até o mesmo autor, João... Eu pensei, que é a diferença? Sabe, irmãos, onde está a diferença? É no contexto. Em 1 João, ele está falando sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e o soberba da vida. E ele fala nesse contexto, quem amar o mundo, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, o que nós não podemos fazer como servos de Jesus é olhar este mundo e pensar que ele é a nossa fonte de felicidade e satisfação. Que esse mundo vai, de alguma maneira, suprir aquilo que nós precisamos para viver felizes, satisfeitos, realizados. O mundo faz um monte de promessas para nós e todas são enganosas. Quando você estende sua mão para pegar o que o mundo promete, o mundo puxa um pouco e você não pega na mão, mas chega perto e você pensa, a próxima vez eu pego, e você vai atrás. Quantos de vocês, quando eram crianças, eles te falaram que tinha pote de ouro no pé do arco-íris? Eles me falaram isso e eu morava diante de uns campos abertos onde tinha muito arco-íris. O que eu corria atrás de arco-íris? Mas você nunca chega no pé do arco-íris. As promessas do mundo são assim. Eles exigem que você pague cada vez mais e eles te retornam cada vez menos satisfação. Irmãos, não corra atrás do mundo. Não há nada neste mundo que possa te satisfazer. E se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Nós não podemos pensar que este mundo é nossa fonte. Jesus é nossa fonte e Ele nos dá tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Então, não pode amar o mundo. Mas o contexto em João capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira... Então vamos pensar no versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Nesse sentido, nós temos que amar o mundo. Nós temos que nos entregar nos propósitos de Deus para este planeta aqui que nós estamos. Agora você fala, mas que adianta, porque Jesus pode voltar amanhã e nos arrebatar. Irmãos, eu te confessar uma coisa, e eu não sei o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas eu te falar uma outra coisa também, você também não sabe.
Eu tinha um pastor uma vez, ele sabia a data que Jesus ia voltar, ele está sempre falando comigo que ia ser tal data que Jesus ia voltar e tal. Chegou aquela data, ele morreu. Então cuidado com escatologia, é perigoso. Vocês sabem que os fariseus, eles não reconheceram Jesus. Era mais por motivo de amar as trevas, mas tinha também um outro problema para eles. Eles tinham lido todas as profecias do Velho Testamento, eles que eram especialistas nisso, né? E eles eles não se contentaram com as Escrituras, eles usaram as Escrituras para formar teorias. E desenvolver um monte de teorias sobre o Messias e como seria a vinda do Messias e tal. Jesus veio, ele cumpriu todas as profecias nas Escrituras, mas ele não cumpriu nada das teorias dos fariseus. Eles achavam que Jesus viria, ele ia estabelecer o reino aqui na terra e ia tomar essa forma. Ele seria o general de grandes exércitos e ele ia derrotar todas as outras nações e destruí-las e colocar Israel como o glorioso mandão do mundo inteiro. Ele não fez nada disso, mas ele cumpriu todas as Escrituras. Meus irmãos, aí eu temo que nós corremos um risco quando formamos teorias rígidas e tentamos decifrar quem é o urso e quem é a águia e quem é isso e quem é aquilo, que nós vamos formar teorias que na verdade não vão parecer nada com o que vai acontecer mesmo, e nós não vamos nem reconhecer. Sabe o que eu acho que Deus quer? Ele quer que a gente conheça as Escrituras sobre os fins dos tempos, que a gente está familiarizado com isso. A grande mensagem de Apocalipse não é que o urso é Rússia ou alguma coisa assim. A grande mensagem de Apocalipse é que Deus é soberano sobre as nações da terra. E eu acho que nós devemos ler e devorar essas Escrituras com grande apetite, mas nós devemos suspender nosso impulso de querer dizer, então vai acontecer assim, 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 assim. Senão nós estamos em perigo de nem reconhecer. Então a gente deve conhecer as Escrituras e manter os olhos abertos. Aí quando acontecer, nós vamos falar, estou entendendo agora. Tá me ouvindo? Eu cresci numa igreja onde meu pastor amava a profecia. Nós tínhamos 2 vezes por ano quase alguém que vinha para colocar assim um gráfico na parede. Falava, esse está estudando há 40 anos. Então ele tinha um gráfico de tudo que ia acontecer no fim dos tempos. E 6 meses depois vinha outro que estava estudando 35 anos. Ele tinha um gráfico que era diferente do que o que estava estudando 40 anos e tal. E Jesus disse uma vez, essas coisas foram reservadas para o Pai. Quantos acham que você pode conhecer as Escrituras, mas manter uma mente aberta? Né? Eu lembro... deixa para lá. Então, eu não sei o que vai acontecer. Você também não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe. É que Ele nos mandou orar assim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Ele nos mandou buscar o reino em primeiro lugar. Essas coisas a gente sabe mesmo. Quantos aqui... você é salvo? Ô pastor, é menos 5% da sua igreja. Deixe-me ver se eu ponho melhor. Quantos aqui o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que você é filho de Deus, você nasceu de novo, você tem plena certeza e convicção que você conhece o Senhor Jesus e que você irá para a eternidade com Ele? Levanta a sua mão. Me orou, como fala o mineiro.
né? Então, assunto encerrado. Não precisamos preocupar em ir do céu da terra para o céu. Já está resolvido, amém? Para quantos essa questão já foi resolvida? Todos vocês levantaram a mão a primeira vez, levanta a segunda também. Mas o que não foi resolvido é a expansão do reino de Deus aqui na terra. E de certa forma, o trabalho de cada um de nós é trazer o céu para a terra. Se você é uma dona de casa, criando seus filhos e cuidando do seu lar, sua tarefa é trazer o céu para aquele lar, amém? Se você sei lá, não vou nomeando assim profissões aqui, mas nosso trabalho é trazer o céu onde estamos. Trazer o céu para a terra. Quantos gostariam de ver um pouco da expressão do céu em Brasília? Jesus disse. Quantos acham que é possível? É possível porque é o plano de Deus. E no fim, até Nova Jerusalém vem de onde para onde? Do céu para a terra. Eu estava no Havaí alguns anos atrás, porque eu tenho que ir para o Havaí toda hora. Eu estava escutando rádio e tinha uma mulher que tinha escrito um livro dizendo: "Eu quero ser deixado para trás". Era o título do livro. E ela foi criada por pais crentes e ela rebelou contra isso. E o principal ponto de rebelião dela é que ela amava a natureza, ama a natureza. E ela é ecologista. E essa ideia que Deus vai nos arrebatar e destruir tudo faz com que os evangélicos em geral não importam com este planeta. E isso ela sabe que é errado. E sabe de uma coisa? Ela está errada na rebelião dela, mas ela está certa nessa ideia. Quantos sabem o que nós vamos fazer no céu? Alguém sabe? A Bíblia fala: nós não vamos sentar em cima de nuvens gordinhos com uma fralda tocando harpa. Eu não sei onde os artistas pegaram essa ideia, não. E muitos de adoradores e tal falam que nós vamos ficar diante do trono e adorar para toda a eternidade. É o culto cumprido. Mas o que a Bíblia fala é que nós vamos reinar com Ele. E a Bíblia também fala ao crescimento do reino dele não haverá fim. Eu não sei como vai crescer. Nós não vamos estar tendo nenéns mais. Mas vai crescer. Né? E nós vamos reinar com Ele. Mas o mesmo versículo em Apocalipse que fala que vamos reinar com Ele, identifica o lugar onde vamos reinar com Ele. E o lugar é essa terra. Ele tem planos de longo prazo, sim, para essa terra. Como vai acontecer tudo? Eu não sei. Mas a Bíblia é muito clara. Amém? Então, se você quer ter teorias, tenha suas teorias. Eu não importo, eu não vou achar ruim, não. Mas eu acho melhor não ter. E uma coisa é certa, nós temos que nos investir para mudar essa terra. Amém? Investir nos planos de longo prazo que Deus tem para este planeta que Ele deu para nós. Última observação então sobre o reino. Vocês aguentam mais um ponto? Uns 20% aguentam, então eu vou em frente, que eu gosto dos perseverantes. O reino de Deus é sobrenatural.
Quando nós começamos a falar em ter uma consciência social, em participar, em transformar nações, em discipular, em ensiná-los os ensinamentos de Cristo, em ver a ética prevalecer sobre a desonestidade, em acabar com a corrupção pela pureza do Espírito Santo e essas outras coisas que estão tão em pauta hoje em dia em nosso país aqui. Quando começamos a falar dessas coisas, você sabe que muitos crentes deixam de se descrever como crentes porque eles querem ser relevantes à sociedade, e aqueles que estão movendo as coisas, eles sabem que eles não gostam muito de crente e tal, então começa... espiritualmente eles se retiram e eles começam a se contentar com processos apenas acadêmicos ou naturais. Não vai trazer as respostas que o mundo precisa. É pelo poder do Espírito Santo que este mundo será transformado. Os governos, a educação, o entretenimento, tudo será transformado em grande parte pelo poder do Espírito Santo. Paulo falou assim em 2 Coríntios, é 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Uma vez nós estávamos realizando uma escola de liderança no país de Indonésia. O país de Indonésia é muçulmano, mas lá tem um grande mover de Deus e tem milhões convertendo. Tanto é que o governo da Indonésia tem décadas que não faz um censo. Sabe por quê? Eles sabem que o censo vai mostrar que tem milhões e milhões e milhões e milhões de novos cristãos, e isso vai gerar violência da parte dos muçulmanos. É um país que é bem interessante. E realizamos lá essa escola. E durante a escola, um grande, importante, famoso mestre da palavra dos Estados Unidos veio ensinar para nós, mas porque era meu amigo mesmo. E ele ensinou essa semana e foi maravilhoso, mas ele não estava tendo comunicação com os alunos, então eu organizei um almoço dele com mais ou menos 5 ou 6 dos alunos. E mesmo no almoço não estavam conversando uns com os outros. Os indonésios estavam sendo bem humildes e achando ele muito importante. Não estava acontecendo nada. Então eu forcei a barra. Eu disse, olha, vocês todos contam alguma história do mover de Deus no seu ministério. Então o primeiro começou a contar a história. Ele disse, eu estava na ilha de Borneo, na província de Kalimantan. Eu fui para uma vila no meio da selva para pregar o evangelho, mas quando eu cheguei nessa vila, ninguém me escutava porque eles tinham endemoniado lá. Ele estava numa gaiola de bambu acorrentado, mas quando o povo daquela vila fazia alguma coisa que ele não gostava, ele arrebentava com as correntes, destruía a gaiola de bambu e boa parte da vila. Então ninguém fazia nada que os demônios nele não aprovassem. Parece uma história familiar, né? A Bíblia. Então ele ouviu tudo isso, ninguém queria escutá-lo, então ele foi para uma montanha lá perto e por 2 semanas ele jejuou e orou. E à noite ele tinha umas lâmpadas de óleo que ele acendia para ter um pouco de luz, e ele orava durante a noite, orava durante o dia, buscava o Senhor. E na última noite, depois de 2 semanas, vieram demônios em forma corporal, sopraram nas lâmpadas, apagaram as lâmpadas, e na escuridão ele travou uma luta física com os demônios durante a noite toda. Chegando ao amanhecer, ele prevaleceu em nome de Jesus. Então ele desceu a montanha, foi para o endemoniado, expulsou todos os demônios, o homem voltou à sanidade, eles soltaram ele, ele pregou o evangelho e a vila chegou aos pés de Jesus e recebeu Jesus. É boa história, né? Eu estou contando rápido para vocês, que era um pouco mais comprido, mas essa é a essência. Quantos estão felizes que o pregador está contando de forma rápida?
Aí foi né, indo de pessoa a pessoa em volta da mesa, e eu não vou contar todos que nem lembro, mas chegou no último. E ele era um homem pequenininho, que tinha dentes meio Mônica, né, meio para fora, assim. E se você passasse ele na rua, você não ia olhar para ele duas vezes. Ele parecia ser uma pessoa insignificante. Mas essa é a história que ele contou. Ele disse: nós estamos implantando igrejas na ilha de Bali. A ilha de Bali é interessante lá na Indonésia, porque não é muçulmano, é hindu. E são hindus assim, fortes, porque tem séculos de resistir os muçulmanos. E ele disse: nós estávamos tentando implantar um estudo bíblico numa vila, mas ninguém queria nos ouvir. Só uma mulher tinha coragem para nos ouvir. Então um dia estávamos lá com uma equipe e estávamos fazendo estudo bíblico com essa mulher, quando de repente ela ficou de pé, começou a cambalear pela sala e caiu pela porta, e no quintal da casa caiu morta. Tentamos achar um pulso, não achamos, colocamos um espelho diante da boca dela, não estava respirando, estava morta. Oramos, não aconteceu nada. Tentamos, como é que chama aquilo, artificial, não funcionou, nada. Depois de uns 20 minutos, finalmente nós reconhecemos, estava morta. Eu mandei a equipe atrás do marido dela para falar com ele, e eu fiquei com o corpo, porque não parecia certo abandonar o corpo, né? E eu fiquei lá, e a mulher morta, e eu pensando: ninguém nessa vila nunca mais vai ouvir o evangelho, que vão dizer que ela morreu porque ouviu essa notícia de um Deus estrangeiro, e não é nossos deuses, e vai estragar toda a esperança de salvação para esse povo deste lugar. E ele começou a ficar irado. Isso já uns 40 minutos depois que ela morreu, ele foi lá, abriu o olho dela para ver se a pupila reagia à luz, e nada. Estava mortinha da Silva. Mas o espírito dele se revoltou dentro dele, ele não aceitou aquilo, e ele gritou e clamou diante de Deus, e ela voltou, ela ressuscitou da morte. Não tem nenhum amém? Ele contou a história dele. Jesus entrava muitas vezes em lugares e fazia milagres, e falava: hoje o reino chegou perto. Não tem como promover o reino de forma secular. Não se engane. Nós precisamos da dimensão espiritual em tudo que nós fazemos. Bem, aí o pregador americano, acho que ele sentia que ele teria que comprar uma história também, então ele disse: interessante. Ele disse: uma vez eles me chamaram para orar por uma mulher, e ela estava muito doente, tinha estado doente por alguns anos, estava sofrendo muito, e eu vi o sofrimento dela e senti compaixão. Então eu orei e disse: Deus, termine esse sofrimento dela, Senhor, ou cure ela ou leva ela. E ela morreu. Aí os indonésios riram igual os irmãos, né? Morreu. Aí o americano ficou meio indignado, ele disse: aquilo foi milagre também. E eu olhei para ele e disse: pode até ser, mas se eu adoecer, chama eles para orar para mim. Eu disse: quantos querem ser um canal para trazer o céu para a terra? Se você deseja isso, fica de pé e eu vou encerrar orando para você. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos inclui nos teus planos, e nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor não desistiu desse planeta.
Você não desistiu de nossos amigos que não te conhecem. O Senhor está interessado na vida deles também e quer abençoá-los, se eles te aceitarem ou não. O Senhor deseja amá-los e abençoá-los e nos usar para fazer isso. O Senhor importa conosco, não somente com nossas vidas dentro da igreja, mas com as nossas vidas fora da igreja também. Peço, Senhor, que Tu possas dar a cada irmão aqui uma visão da vocação no reino que cada um aqui tem. Não é só aqueles que estão no ministério, cada um aqui tem uma vocação no reino, uma maneira de servir as pessoas com o amor de Cristo, uma maneira de trazer o céu para a terra. Então, Senhor, abre os nossos olhos para perceber essas coisas. Move nossos corações e nos prepare para sermos os Teus servos e para estender o Teu reino, os ares, o ambiente do céu, aqui em nosso Brasil tão sofrido, Senhor. Nós olhamos estes manifestantes nas ruas, eles sentem que a vida tem que ser melhor, mas não sabem direito como. Nós temos a resposta do como, é o reino de Deus. Nos mostre como aplicar isso aqui no Brasil e nas nações do mundo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica em pé, nós vamos refletir um pouco mais antes da gente sair. Eu queria que nós estivéssemos cantando um cântico que tem a ver com aquilo que nós ouvimos nessa noite, que tem como tema Teus Sonhos, que é um cântico que nós cantamos no começo. Eu quero que toda a igreja cante, que você esteja refletindo. Esse é o tempo da nossa reflexão, da nossa resposta a Deus, diante da palavra, diante da oração que nós fizemos, de dizer: Deus, que o Teu reino venha, que o Teu reino se manifeste na minha casa, no meu local de trabalho, na minha empresa, que o Teu reino se manifeste no meu casamento, na minha vida com os meus filhos, que o Teu reino se manifeste na minha casa, que o Teu reino se manifeste através das minhas mãos, dos meus pés, através da minha boca, que o Teu reino venha. Você é a pessoa que Deus quer usar para que o reino seja manifesto nesta cidade, na tua cidade, no teu local de trabalho. É a tua vida que Deus quer usar para que os sonhos de Deus se tornem realidade. Deus tem muitos sonhos. Deus tem muitos sonhos. E Deus quer usar a tua vida como instrumento para que cada sonho de Deus se torne uma realidade. Você é um agente de Deus. Vamos cantar e adorar o nosso Deus e declarar que nós queremos realizar os sonhos do nosso